Muito bem, gente. Hoje a gente vai dar início ao estudo de modelos atômicos, tá? A gente vai fazer uma pequena introdução. Então eu coloquei no quadro, eu coloquei os tópicos que a gente vai conversar aqui nessa tarde, tá? Vamos falar sobre modelos atômicos, uma introdução, por isso eu coloquei, parte 1, mas não sei quantas partes vão ser ainda, tá? Acho que em 3 partes a gente mata tudo, todos os modelos atômicos, em 3 aulas. Tá? Então, inicialmente, a gente precisa falar das primeiras ideias sobre átomo, né? As primeiras ideias relacionadas à constituição da matéria. Então, Leucipo e Demócrito eram 2 filósofos gregos que viviam cerca de 400 anos antes de Cristo, né? Há mais de 2.400 anos atrás, aproximadamente. E eles eram o mestre e o discípulo, né? O professor e o aluno, que dialogavam bastante, né? As aulas, elas eram ao ar livre, né? Abaixo de uma árvore, contemplando a natureza. E eles eram chamados de filósofos naturais, né? São os filósofos naturais gregos, porque eles filosofavam para explicar a natureza, os fenômenos naturais, através da reflexão, através da observação. Porém, não faziam experimentação, tá, gente? Não faziam experimentação, esses caras aí. E eles imaginavam o seguinte: se você dividir a matéria, né, dividir um pedaço de um graveto, né? Eu sempre uso essa analogia. Se você divide um graveto ao meio, você quebra ao meio, você vai ter a metade. E aí, quebrando a metade desse graveto, você vai ter a metade da metade. E se você continuar quebrando, dividindo a matéria, chegará ao ponto em que não seria possível mais dividir a matéria, né? Dividir as coisas, né? E aí eles elaboraram a ideia de que a matéria, né, os materiais, tudo na natureza, tudo que compõe o universo seria formado por partículas indivisíveis, que eles chamaram de átomos, né? Então a palavra átomo, ela foi criada nesse contexto da Grécia Antiga, né, dos filósofos naturais. Para eles, eles imaginavam que chegaria a um ponto que a matéria não seria mais possível de ser dividida, né? E aí eles criaram esse termo átomo, que significa o A é um prefixo de negação e tomos é divisível. Então seria algo não divisível, tá, gente? Vou conferir aqui se está tudo ok. A transmissão está indo bem, né? Tá fluindo. Tá ok. 7 pessoas online. Tá, gente? Vamos compartilhando aí nas redes sociais, nos grupos, tá? Sim, minha gente, vamos dar continuidade. Então, Leucipo e Demócrito introduziram esses conceitos, né, essas ideias da matéria ser formada por blocos construtores, né, blocos fundamentais, que, logicamente, eles já imaginavam que era algo a nível microscópico, né, a nível que não seria capaz de visualizar a olho nu, né? Então era uma ideia muito revolucionária, né? Uma ideia muito... para a época era uma ideia muito revolucionária, né? E outra coisa, galera, cada material da natureza, né, seriam formados por átomos de formatos diferentes. Por exemplo, a água seriam átomos esféricos, por isso que a água flui, que a água é um fluido, né? Porque eram esferas que poderiam rolar, né? Poderiam ter essa fluidez, né? Então estava relacionado na visão deles com o formato, né, desses átomos. E rochas, por exemplo, que eram duras, né? Alta dureza, seriam átomos pontiagudos, né? Átomos com um formato assim mais que conectado a outros átomos, né, tivesse essa rigidez. Então isso estava relacionado na visão deles com o formato do átomo, tá, gente?
Bom, eu trouxe aqui dois personagens aqui do século XVIII, Antoine Lavoisier e Joseph Louis Proust, né? O Antoine Lavoisier, muito famoso, o Proust nem tanto, mas ambos eles formularam duas leis que são conhecidas como as leis ponderais, né, sobre a matéria, tá, gente? Que eu vou explicar o que são as leis ponderais já já, mas vocês vão perceber o que tem a ver, né? Qual que é a relação entre essas duas leis, tá, gente? Então, olha só. O Lavoisier, ele é um francês, né? Foi um francês, um químico francês, que na realidade, para a sua época, era mais considerado como um alquimista. Ele formulou a seguinte teoria. Na época de Lavoisier, deixa eu só contextualizar. Na época de Lavoisier, se falava muito do flogisto. Havia uma teoria chamada teoria do flogisto, que dizia o seguinte, que tudo que passa pela queima, pela combustão, esses materiais que são queimados, o papel, a madeira, a palha de aço, né, todos esses materiais, eles acabam liberando essa substância chamada flogisto, perde o flogisto, né, que seria a essência desses materiais. Então, todo material tem o flogisto, mas quando passa pela queima, ele libera essa propriedade, né, misteriosa chamada flogisto. Tá? Não tinha tanta explicação para isso, né? Os materiais ficavam mais leves. A madeira, por exemplo, quando queimada, transformada em carvão, ela ficava bem mais leve, né? Porque os caras da época, eles imaginavam que a queima liberava o flogisto. Genericamente falavam, né, usavam esse termo. Mas o Antoine Lavoisier fez um experimento. Ele queimou materiais em um sistema fechado, né, como se fosse uma cúpula, né, uma cuba fechada de vidro, né, uma pola de vidro fechada. Ele realizou a queima de materiais ali e, lógico, ele pesou, ele usou uma metodologia, ele aplicou uma metodologia, ele pesou antes, pesava os materiais, registrava a massa desses materiais, né? Tinha balança na época já. A balança é muito antiga, gente. Século XVIII, já tem muita tecnologia já. Nessa época aí. Então, gente, o Lavoisier pesava antes, aí realizava o experimento num ambiente fechado e pesava novamente. Então, ele percebia que a massa permanecia a mesma. Então, se queimasse, por exemplo, 200 gramas de madeira, realizasse uma queima, não uma combustão completa, lógico, né? Mas realizasse ali a queima, e ele percebeu que havia liberação de gases, mas isso é óbvio, né? Liberação de gases pela fumaça, né? Só que ele mantinha fechado ali, mantinha contida, né? Naquela ampola, numa ampola de vidro. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver imagens, né? Gravuras, desenhos do Lavoisier em seu escritório, né, em seu laboratório, com seus vidro, né, que ele realizava esses experimentos. Então ele pesava depois e constatou que a massa continuava sendo a mesma, né? Então, ele deduziu o seguinte, que aqui está ocorrendo uma reação e o produto dessa reação são gases que também possuem massa. E é possível medir essa massa que é liberada, porque ela ficava retida ali na ampola, tá? Então, o Antoine Lavoisier propôs a lei de conservação das massas, né? Que se traduzido, né, para uma linguagem bem acessível para a gente aqui agora, né, dizia o seguinte, que em uma reação química, as massas dos produtos dos reagentes, elas não se modificam, né? Elas se conservam a massa, né?
mesmo que haja uma mudança nos materiais, com as reações químicas, os produtos eles têm a mesma massa do que os reagentes, né? Essa massa é conservada. E aí, Lavoisier era um cara muito poético. E vocês vão lembrar agora da famosa frase que Lavoisier escreveu a sua lei. Né? Não tem aquele meme que o cientista quer falar uma coisa e não, você não pode falar dessa forma. Aí o cientista tinha que falar de uma forma mais filosófica, poética, né? Tem uns memes aí na internet muito engraçados, né? Depois eu posso até colocar nos comentários aí, quando encerrar a live. Então, na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, essa foi a célebre frase do Antoine Lavoisier. Tranquilo? Quem já ouviu falar essa frase aí? Comenta aí, coloca nos comentários. Beleza, galera. 8 pessoas aí online, nossa live, modéstia, uma livezinha modesta. Também esse horário, né? A galera tá dormindo, né? Na quarentena. Depois do almoço, dá aquele sono, né? Fazer a siesta, né? A sesta. Bom, galera, continuando. O Joseph Proust, Louis Proust, é mais conhecido como Louis Proust, né? Ou Proust. Ele contemporâneo, perdão. É um contemporâneo de Lavoisier. Então ele escreveu, ele fez vários experimentos também com reações químicas, né? Ele realizou várias reações químicas e ele descobriu uma relação de massa que ele registrou como a lei de Proust, né? A lei de proporção, lei das proporções definidas. Funciona mais ou menos assim, ó. Acho que eu vou precisar escrever aqui no quadro. Então, o Proust, ele fez o seguinte experimento. Ele pegou hidrogênio, gás hidrogênio, que é H2, né? Hidrogênio e oxigênio, O2. Então, ele pegou esses dois gases, de oxigênio e hidrogênio, ele reagiu, mas ele fez isso repetidas vezes, né? Para formar a água, né? H2O. Então, repetidas vezes foi feito esse experimento. E aí ele descobriu que havia uma proporção definida, que não era qualquer quantidade que poderiam ser reagidas. Então, esses aqui são os produtos, né? Hidrogênio e oxigênio. Não, perdão. Os reagentes para formar. Então, vou colocar assim, ó. Hidrogênio mais oxigênio é igual a H2O. Pronto, por enquanto, vamos fazer assim, nossa linguagem aqui da reação química. Então, ele percebeu que não era quantidades qualquer. Então, se olha só, ele chegou a essa conclusão. Se ele colocasse 0,5, ou seja, meia grama, né? 0,5 gramas de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio, ele teria, então, como resultado, 1 grama de... Não, 1 grama não. 4,5 é. 4,5 gramas. Porque a questão aqui é o seguinte, gente. O Proust, ele trabalha com proporções, tá? Então, se você dividir 4 por 5, tá? Ou 5 por 4, perdão. Ó, se você fizer essa divisão aqui, ó, 0,5 para 4, tá? Isso aqui, gente, vai dar 1 sobre 8, tá? Simplificando isso aqui, dá 1 sobre 8. Tranquilo? Então, essa é uma proporção que ele encontrou. Dá para visualizar, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir. Dá, tranquilo. Tranquilo. Fala, Daniel Bueno. Rafaelzinho Fontes. Ó, gente.
Então, ele repetiu isso aqui com várias massas. Usou 1 grama e 8 gramas de oxigênio, 1 grama de hidrogênio para 8 de oxigênio. E sempre chegava a essa proporção. Sempre chegava a essa proporção aqui, ó, 1 para 8. Tá? Então, se utilizasse 1 grama de hidrogênio, ela reage com 8 gramas de oxigênio. Exatamente. Não é para mais nem para menos. Ou seja, se eu colocar 1 grama de hidrogênio, em vez de colocar 8, se eu colocar 9 gramas de oxigênio, o hidrogênio só vai reagir com as 8 e vai sobrar 1 grama ainda de oxigênio ali sem reagir, né? Porque estava em excesso para formar o H2O. Tá? Então, Proust ele chegou a essa conclusão, que nas reações químicas, a relação entre as massas, ou a proporção entre a massa dos reagentes e produtos, ela segue uma proporção fixa, tá? Uma proporção constante. E aí, essas palavras que eu estou usando aqui é justamente a definição que ele coloca na lei de Proust, né? É a lei da proporção das massas definidas. Ele fala o seguinte: a proporção em massa das substâncias que reagem, né? Então, a proporção das massas das substâncias que reagem e que são produzidas também, elas têm uma proporção, né, na reação, uma proporção fixa, uma proporção constante e invariável. Então, essas reações elas vão seguir proporções fixas. No caso da formação da água, né, do H2O, é 1 para 8, sempre. Se, por exemplo, fosse aqui 8 gramas de oxigênio e 2 gramas de hidrogênio, só iria reagir uma única grama de hidrogênio com as 8 gramas de oxigênio. Vocês estão entendendo? Para formar as 9 gramas de H2O. Então, sempre segue essa proporção. E aí, gente, essas duas leis aqui, a lei de Lavoisier, que é a conservação das massas, e a lei de Proust, que é das proporções definidas, a proporção das massas, né, definidas, as duas elas são as leis ponderais da química. Essa palavra leis ponderais, elas são uma generalização em relação às massas, tá, gente? Elas são a generalização sobre massas dos participantes de uma reação química. Então, quando a gente tem uma reação química, que eu simplifiquei dessa forma aqui, ó, a gente tem reagentes formando produtos, né? Reagentes e produtos. Então, em uma reação química, as reações elas seguem as leis ponderais. Tá? Tranquilo, minha gente? Então, olha só. Tudo isso, a gente falou de tudo isso até agora para falar da teoria de John Dalton, tá? Do inglês John Dalton. Galera, o John Dalton, que em 1808 escreveu o seu modelo atômico, então a aula de hoje é sobre modelo atômico, galera, não vamos perder o foco. O John Dalton, para ele escrever o seu modelo sobre o átomo, ele se utilizou desses pressupostos aqui de Lavoisier e Louis Proust, né, as leis ponderais. Então, ele escreveu a sua teoria atômica tendo como base as leis ponderais. Então, é essa que é a diferença entre a teoria atômica de Dalton, né, o modelo de Dalton, para Leucipo e Demócrito. Porque Leucipo e Demócrito, eles não tinha nenhuma experimentação, era algo do plano das ideias, era algo pensado, algo filosofado, né? Não que isso tenha, não desmerecendo, né? Não tirando o mérito de Leucipo e Demócrito, pois eles foram os primeiros, né, a introduzir o conceito de átomo. Mas o John Dalton, ele introduziu conceitos que foram extraídos da experimentação. Então é aí que está a diferença do método científico. O método científico, a ciência, aqui, então a partir daqui a gente pode considerar
científico, né, um modelo científico, porque foi baseado em experimentação, né? E o modelo de Leucipo e Demócrito era algo muito filosófico no plano das ideias. Tranquilo, gente? Então essa que está a grande diferença. Mas então vamos falar sobre o modelo de John Dalton, né? Não podemos encerrar esse nosso papo hoje, porque sem antes falar no ponto-chave, né? O ápice aqui da nossa aula hoje é falar sobre o modelo atômico do Dalton, tá? Eu acredito que vocês já têm uma certa familiaridade com o modelo atômico do John Dalton. Porque o John Dalton, em primeiro lugar, ele falava o seguinte, que ele reafirma as ideias de Leucipo e Demócrito de que os átomos eles são o bloco construtor da matéria, né, a unidade fundamental da matéria. Então, para o John Dalton, o átomo é a unidade fundamental da matéria. Ou seja, toda a matéria no universo é formada por átomos. E na ideia de John Dalton, ele segue o pensamento de Leucipo e Demócrito de que são esferas maciças e indestrutíveis. E para ele não era possível dividir o átomo. Então a gente representa graficamente, né, o modelo atômico do Dalton como uma esfera, tá? Como uma bola, tá, gente? Como uma esfera, tá? E a gente compara muito com um modelo, a gente chama de modelo bola de bilhar, porque para John Dalton era uma esfera realmente maciça. Então, nada melhor do que comparar com uma bola de bilhar, maciça e indestrutível. Tá? Então, John Dalton fez um postulado, né? Ele falou, organizou suas ideias ali e publicou. Ele fala o seguinte, que tudo na natureza é formado por átomos, pedras, metais, oceano e até mesmo seres vivos, nós seres vivos, né? Os animais, as plantas. Tudo no universo são formados por essas esferas maciças e indestrutíveis, né, chamadas de átomos. Os átomos eles não podem ser criados nem ser destruídos. Então, olha só. O pressuposto aqui é a lei de Lavoisier, né, que a matéria ela conserva a sua massa, né, nas reações químicas. Então, na natureza, nada pode ser criado, nada pode ser destruído, não é isso? O poema lá do Lavoisier, que vocês lembram? Então, o John Dalton, ele considera as leis ponderais, tá? Ele considera aqui, ó, as leis ponderais no seu modelo. Então, ele fala o seguinte, os átomos não podem ser criados, não podem ser destruídos. Significa o quê? Que o número de átomos que tem de qualquer elemento químico, né, no universo, ele deve permanecer constante desde a sua origem. Então, olha só, o Dalton ele já traz essa ideia, o fixismo do algo imutável, né? De que na natureza, desde que foi criado o universo, né, se mantém nas mesmas quantidades de átomos, né? Então, é uma quantidade fixa, imutável, na ideia de Dalton. Certo, galera? O que mais aqui? Vamos lá. Continuando aqui os postulados do Dalton, John Dalton. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Eu estou lendo aqui um resumo que eu fiz, tá, galera? Não se estresse. Onde mais interessa aqui. Os átomos iguais, olha só, átomos iguais apresentam propriedades iguais. E átomos diferentes apresentam propriedades diferentes. Átomos de um determinado elemento são caracterizados por suas massas, ou tamanho, né? E isso ficou muito... É isso que define muito o modelo atômico, gente. A questão do tamanho do átomo, que para o John Dalton, ele fala do tamanho. Cada elemento químico, o que é um elemento químico? Ó, que vocês conhecem. Elemento químico, ferro, elemento alumínio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, são elementos químicos, né? A gente tem hoje
registrados 118 elementos químicos. Para o Dalton, cada elemento químico os seus átomos tinham características diferentes, propriedades diferentes, o tamanho era diferente, a massa era diferente. Tá? Então, para ele, a massa é que caracterizava o elemento químico, né? O tamanho do átomo. Hoje, a gente já sabe, né? Na última aula eu falei sobre isso, que o que caracteriza um elemento químico é o seu número atômico, né? Ou seja, a quantidade de prótons no núcleo do átomo. Então, já é uma proposta que veio de Mendeleev, né, que organizou a tabela periódica como a gente conhece hoje, através do número atômico. Mas que na época de Dalton não tinha essa ideia ainda, né? Não se tinha conhecimento dos prótons, dos elétrons, dos nêutrons, né, e de outras subpartículas atômicas aí que a gente conhece, né, neutrinos, né, bósons e por aí vai. Gente, que mais? Além de considerar as ideias de Lavoisier, o Dalton também leva em consideração as ideias de Proust, tá? Das proporção das massas definidas. Então, o Dalton, ele representava nos seus postulados de uma forma bem gráfica, né? Fazia desenhos representando os átomos e ele introduziu a ideia de molécula, cara. Olha só a ideia do cara. Então, a união de átomos, ó. Por exemplo, aqui, cada átomo desse representando o oxigênio. Então, quando a gente tem 2 átomos de oxigênio, a gente tem a molécula do gás oxigênio, né? Então, 2 átomos formando uma substância, né? Formando a molécula do gás. Então, o John Dalton já introduziu o conceito de molécula, tá, gente? E, para finalizar, gostaria de deixar aqui bem claro para vocês que o modelo atômico do Dalton não é simplesmente uma teoria obsoleta, né, ultrapassada. Não. Eu quero que vocês entendam o modelo atômico de John Dalton, né, de uma esfera maciça, indestrutível, né, o modelo bola de bilhar. Não quero que vocês entendam como algo ultrapassado, algo que não se utiliza mais. Pelo contrário, minha gente, a gente utiliza bastante o modelo de John Dalton, porque é um modelo que serve para explicar, por exemplo, as moléculas, né, a formação de moléculas, que é a união de átomos, né. Então, é bastante usual, inclusive é muito utilizado o modelo do John Dalton. Mas tem suas limitações, né? O modelo do Dalton não leva em consideração os elétrons, os prótons. Então, em uma situação que eu precise falar sobre elétrons, sobre prótons, sobre nêutrons, aí sim, esse modelo teria essa limitação, né? Não é capaz de explicar isso. Mas, quando se fala em moléculas, né, a gente utiliza muito o modelo de bolas, cara. Muito, muito. Os livros de química, os livros didáticos estão recheados de situações em que o modelo ali adotado é o modelo atômico do Dalton. Tranquilo, minha gente? Então, olha só. A partir de agora, você vai revisar esse conteúdo, né, você vai exercitar, e eu prometo que vou colocar aí uma atividade para vocês no Guia do Vestibulando, material em PDF, né, selecionar umas questões bem legais no contexto do Enem. Tranquilo, minha gente? Ó, professor de vocês.